5 pessoas que você deve evitar na velhice, mesmo que sejam familiares. Primeira pessoa: quem te faz reviver o passado de forma repetitiva e dolorosa. Existe uma diferença entre relembrar o passado com gratidão e conviver com alguém que constantemente traz à tona arrependimentos, brigas antigas, ressentimentos que já deveriam ter sido deixados para trás há anos. Pesquisadores que estudaram centenários em Okinawa, no Japão, notaram que essas pessoas mantinham distância, de forma quase deliberada, de relações que as prendiam emocionalmente ao passado de forma negativa. E a ciência explica o porquê. Reviver constantemente memórias dolorosas mantém os níveis de cortisol elevados de forma crônica, o que, ao longo dos anos, contribui diretamente para a inflamação no corpo e a aceleração do envelhecimento celular. Pensa assim: cada vez que alguém reabre aquela mágoa antiga, é como reabrir uma ferida que já estava cicatrizando. E uma ferida que reabre repetidamente nunca cura de verdade. Se existe na sua vida alguém que sempre traz à conversa a mesma cobrança do passado, sem nunca deixar essa página virar, é hora de, com firmeza, parar de alimentar essa conversa toda vez que ela surgir. Segunda pessoa: quem alimenta constantemente o seu medo da morte e da doença. Essa pessoa muitas vezes tem a melhor das intenções, mas existe um padrão de trazer todos os dias notícias de doenças, de mortes, de tragédias, criando ao redor de quem está envelhecendo um ambiente permanente de medo. Estudos sobre ansiedade crônica em idosos mostram associação direta com pior função imunológica, mais inflamação e até maior taxa de mortalidade, independente de existir, de fato, alguma doença real. Os centenários mais saudáveis da Ásia compartilham algo em comum. Cultivam conversas sobre vida, sobre o presente e evitam ativamente alimentar-se de medo constante sobre o futuro. Se alguém na sua vida só fala sobre o que pode dar errado, sobre quem morreu, sobre o próximo problema que pode aparecer, comece a reduzir com cuidado esse tipo de exposição. Terceira pessoa: quem só fala sobre os próprios problemas sem nunca perguntar sobre os seus. Esse padrão, que a psicologia chama de relação unidirecional, é extremamente comum e extremamente desgastante, especialmente quando vem de filhos adultos ou amigos antigos que transformaram a relação numa via de mão única. Você sempre escuta, sempre apoia, mas raramente é ouvido de volta. Um dos estudos mais longos já feitos sobre desenvolvimento humano, conduzido por décadas em Harvard, mostrou que a qualidade da relação, não apenas sua existência, é o que determina o benefício real para a saúde. Relações onde existe reciprocidade protegem. Relações onde você só dá e nunca recebe geram, ao longo do tempo, exaustão que se manifesta no corpo, cansaço sem explicação, queda de imunidade, dores sem causa aparente. Quarta pessoa: quem te trata como incapaz, mesmo quando você ainda tem plena autonomia. Esse é um dos padrões mais sutis e mais corrosivos, vindo com frequência de filhos preocupados que começam a decidir por você, a falar por você, a tratar você como se já não fosse capaz de gerir a própria vida, mesmo quando você tem plena capacidade para isso. A ciência chama esse fenômeno de infantilização do idoso e mostra algo alarmante. Pessoas tratadas constantemente assim, mesmo sem nenhuma limitação real, tendem a desenvolver, com o tempo, uma perda genuína de autonomia, num efeito conhecido como profecia autorrealizável. Tratado como incapaz, a pessoa, devagar, passa a se comportar como tal. Os centenários mais independentes da Ásia mantêm autonomia de decisão até idades muito avançadas e atribuem isso, em parte, ao fato de serem tratados pela própria família como plenamente capazes. Se alguém insiste em decidir por você quando você ainda tem total capacidade,
reafirme, com respeito e firmeza, a sua autonomia. E agora, a quinta pessoa, a mais surpreendente de todas. Pensa bem antes de eu te revelar, porque essa pessoa está mais perto do que você imagina. A quinta pessoa que você deve evitar na velhice é, em muitos casos, você mesmo, na sua versão mais autocrítica e mais dura consigo mesmo. Parece estranho incluir isso numa lista sobre pessoas a evitar, mas a ciência sobre envelhecimento saudável é clara. O diálogo interno constantemente negativo, a autocrítica severa sobre o corpo que mudou, sobre limitações que apareceram, tem o mesmo efeito destrutivo sobre o cortisol e sobre a inflamação que qualquer relação tóxica externa teria. Pesquisadores que estudaram centenários na Ásia notaram de forma consistente que essas pessoas se tratavam com a mesma gentileza que ofereciam aos outros, aceitando as próprias limitações sem se punir, celebrando o que ainda eram capazes de fazer, em vez de se castigarem pelo que já não conseguiam mais. Se você se reconheceu sendo duro e impaciente consigo mesmo, essa é talvez a relação mais importante de todas para transformar a partir de hoje. Juntando os 5 aprendizados que podem mudar os seus próximos anos. Distância de quem te prende ao passado com dor. Distância de quem alimenta medo constante. Atenção a relações onde você só dá e nunca recebe. Recusa firme de ser tratado como incapaz quando você não é. E, acima de tudo, gentileza genuína consigo mesmo. Isso não é sobre cortar quem você ama por capricho. É sobre proteger, com sabedoria, a energia vital que ainda resta, direcionando ela para o que de fato nutre a sua vida, e não para o que, em silêncio, vem desgastando você há anos. Me conta nos comentários, qual dessas 5 pessoas você reconheceu? E com sinceridade, você se viu na quinta também? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que proteger a própria energia, mesmo de quem se ama, não é egoísmo, é sabedoria.